Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Ei, Juliana, tô só colocando aqui o tema da nossa live para eu te chamar. Terça-feira, dia de informação. Isso aí, ficou certinho. Saudade que eu tava de vocês. Acho que vou chamar a Juliana para a gente já ir batendo um papo, para logo em seguida adentrarmos ao tema da nossa live. Hoje vamos falar aí sobre marketing jurídico, né? Limites e oportunidades. Semana passada a gente falou aí um pouco sobre marketing jurídico, mas focado mais para Instagram, né? Mais para mídias digitais. Hoje não, hoje a Juliana vai trazer um tema aí pra gente com muito mais conteúdo, não só focando nas mídias digitais. Deixa eu chamar aqui a Juliana. Tá demorando um pouquinho, mas vai dar certo, nós testamos. Ei, Fabrício, Bernard, Luiz. Boa noite, pessoal. Tá demorando aqui um pouquinho, não sei por quê. Acho que eu vou fechar aqui e tentar novamente. Vamos lá. Isso aí. Ah, já solicitou? Deixa eu cancelar aqui. Mas para mim não está aparecendo para aceitar não, Juliana. Vamos de novo aqui. Isso, agora apareceu aqui. Aceitei. Vamos ver se vai dar certo. Aceitei, vamos lá. Que para mim está aparecendo aguardando. Para você aí não está aparecendo nada, Juliana? Deixa eu tentar te chamar. Não, nem? Deixa eu tentar te chamar aqui. Vamos ver. Vamos lá. Ah, tá. Deixa eu cancelar. Ah, opa, agora vai dar. Eva! Deixa eu tentar afastar aqui um pouquinho. Tudo bem? Tudo Não é jóia com possível? você? Ensaiamos tanto, né? Não é Treinamos tanto, não é possível. possível que ia dar errado. Tudo bem, Juliana? Tudo jóia, Carmélia. Obrigada. E com você? Seja muito bem-vinda à Obrigada. nossa live, à comissão. Eu, em nome da comissão, estou aqui
para agradecê-la de ter aceito o nosso convite, de compartilhar conosco aí toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, né? Para poder aí agregar para o advogado mineiro, né? Eu tenho mania de falar advogado mineiro, mas hoje nós estamos nas redes sociais, a gente está no mundo, né? Então, Verdade. acrescentar aí para todos os advogados, né? O seu conhecimento mesmo, a sua experiência, para podermos sempre evoluir aí na nossa carreira, tá? Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, a você, a Marjorie, que fez o primeiro contato, e espero que o nosso papo hoje renda bons frutos. Isso aí, com certeza, não tenho dúvidas. Juliana, vamos lá? O pessoal está ansioso para a gente Vamos. começar a falar sobre esse tema, que apesar da gente ver aí muitas pessoas falando, mas às vezes com pouca propriedade, né? E hoje eu tenho certeza aí que a gente vai conseguir agregar bastante informação, bastante valor aí para quem está nos assistindo. Queria que você fizesse uma apresentação, falasse um pouco de você, sobre o seu trabalho. Bom, eu sou advogada, como acredito que todo mundo que esteja aí na live. Já trabalho com gestão legal, com gestão para escritório de advocacia há 19 anos. Nos anos de 2017 e 2018, eu tive uma honra imensa, porque foi a primeira vez que eu fiz um trabalho em Minas Gerais, porque eu também sou mineira. E foi a Ah, primeira que vez bacana. que eu tive a oportunidade de fazer. Então, eu já tinha mais de 15 anos que eu trabalhava com gestão e nós tivemos um projeto muito legal da OAB, na Caixa de Assistência de Advogados, que era o Empreender Direito. E nós fizemos cursos, Gestão Legal na Prática, era o nome do curso, em acho que 12 cidades, foram mais de 1.200 advogados atendidos, foi um projeto muito legal. E esse foi o meu primeiro contato de verdade com o estado que eu nasci. Então, assim, foi muito prazeroso. E no ano passado eu lancei um livro que é mais focado em marketing, obviamente, para advogados, né? E eu trabalho muito também com a parte de implantação de softwares e rotinas em escritórios de advocacia. Esses são os meus dois lados, assim, que mais me chamam a minha atenção. Que legal. Juliana, hoje nós vamos falar aí um pouco sobre marketing jurídico, né? Os limites e as oportunidades. Nós vamos fazer aí um bate-papo, o pessoal fica à vontade para fazer bastante perguntas aí, esclarecer todas as dúvidas que eles têm com relação ao tema, né? Porque é o momento, não é qualquer hora que a Juliana dá essa palhinha para a gente, não. Então, vamos aproveitar aí, tá, Sem gente? levando as expectativas, não, Carmélia. Vai sim, vai superar, tenho certeza. Vamos lá, eu trouxe minha colinha aqui. E aí nós vamos iniciar falando um pouco. Então, eu trouxe minha colinha e já me perdi, você acredita? Só que tem que... O que eu queria? Eu queria que a gente fizesse uma introdução primeiro, né? Para falar um pouco aí, a partir de quando que o marketing jurídico teve essa mudança aí para a área do direito, que se tornou, às vezes, um diferencial aí no mercado. Claro. Bom, a gente com o Código de Ética de 95, a gente já teve um início aí que chamou bastante atenção na área jurídica, porque já tratava-se de um capítulo inteiro falando sobre a publicidade na advocacia. E isso, com certeza, fez com que o interesse sobre o tema ele elevasse, né? Só que o grande boom da internet no Brasil veio exatamente depois do Código de 95, que foi normalmente mais ou menos em 96, 97, foi o grande boom de internet no Brasil. Então, assim, a gente já saiu com um código falando sobre publicidade que, em teoria, já saiu quase que desatualizado, né? Em 2016, quando veio a atualização e vieram algumas mudanças no código, a gente não teve muitas mudanças em relação a essa questão de internet.
Homero Costa está aí, será que é o Stanley? Falando aí sobre o provimento 94 de 2000, que Exato. também ele vem para regulamentar o assunto. Então, a gente tem aí tanto o Código de Ética quanto o provimento, que é de 2000. Então, né, nessa linha do tempo, a gente teve 95, 2000 e 2016. Mas, de toda maneira, a gente sempre teve um norte, um cerne que nunca foi alterado. Porque o Código de Ética, desde 95, ele deixa claro o seguinte: pode fazer publicidade? Pode. Mas ela tem que ser moderada, ela tem que ser discreta e ela tem que ser meramente informativa. O que isso significa? Que você não pode fazer uma publicidade que efetivamente o fim dela, ou melhor, o termo inicial dela seja a captação de cliente. Indiretamente, com a publicidade, o seu interesse, sim, é prospectar novos clientes. Mas você não pode fazer uma propaganda. Seu filho, em Belo Horizonte, você está em Belo Horizonte, né? Sim. Há pouco tempo atrás, tinha uns ônibus circulando aí em Belo Horizonte que tinham adesivados atrás falando assim: seu filho está preso? Entre em contato conosco que resolveremos o seu problema. E aí tinha a logomarca, o nome do escritório, o endereço e telefone. Isso não pode. Isso não é uma publicidade permitida. Isso é propaganda, né? Ela instiga você a litigar. Isso não. Mas o Código de Ética, ele sempre foi permissivo em relação à publicidade moderada, discreta e meramente informativa. Então, isso nessa linha do tempo, né? A gente teve uma alteração muito grande com o advento da internet, aí por volta de 96. O provimento de 2000 não foi totalmente esclarecedor. A alteração do código em 2016 também não. Mas esse cerne, ele não foi alterado. Então, eu acho que isso é um bom ponto de partida, assim, para a gente. O que realmente o código ele diz para a gente, o que a gente pode fazer. Isso aí, bacana. Eu estou vendo aqui que o pessoal já está fazendo perguntas. O Silvio até está fazendo um comentário aqui, né? Que o código de 2015 poderia ter ampliado aí, né? A maneira em que podemos utilizar as redes sociais, porém deixou a desejar. Será que agora na Constituição publicará outra resolução, um provimento, né? Então, a gente já tem eu faço parte de uma comissão no Conselho Federal, que é a CGEI, né? Inclusive, Isso, é a mesma da nossa. Exatamente o que motivou a criação da comissão que você preside aqui em Minas. Então, um abração para Helena, se ela estiver aí assistindo, porque foi muito bom a gente ter trazido isso aqui para Minas, né? Existe um estudo, um grupo de estudo, que quem coordena esse grupo de estudo é o Ari Raguiante, o doutor Ari, que ele é secretário-geral do Conselho Federal. E na comissão que eu faço parte, na CGEI, a gente tem um grupo de estudo da minha comissão que a gente dá apoio a esse grupo de estudo maior do Conselho Federal. Então, estamos estudando, e inclusive existe uma pesquisa aberta desde agosto do ano passado, salvo engano, que é uma pesquisa exatamente perguntando aos advogados: e aí, né? O que queremos de novo? Eu já assisti a algumas audiências públicas com o Ari, que é o coordenador desse grupo de estudos, e uma coisa para mim, eu não tenho dúvidas: esses 3 itens que a gente falou sobre moderação, sobre a discrição e sobre também o fato da gente não poder mercantilizar o serviço advocatício, ou seja, a gente pode ter uma publicidade meramente informativa. Sinceramente, eu acho que isso não vai mudar. Agora, virão algumas regras para clarear um pouco mais, para dirimir alguns conflitos que estamos tendo hoje em dia. Inclusive, se a gente verificar, salvo engano, em outubro do ano passado, Brasília, o Tribunal de Ética de Brasília
eles falaram bastante, eles deram muitas orientações sobre publicidade. E eles falam, por exemplo, tem que dividir perfil pessoal do perfil profissional, pode isso, não pode aquilo, uma outra grande discussão, pode impulsionar, não pode impulsionar, o que pode impulsionar, né? É até uma das perguntas aqui. Já veio essa? Então, já veio essa. Essa do impulsionamento, a resposta é ainda está em discussão. Inclusive, eu fiz essa pergunta, eu abri uma pergunta lá no Conselho Federal sobre isso, e aí eu até entrei em contato com as meninas que atendem lá, e elas falaram assim, Ju, o seguinte, a gente tem tantas vezes essa pergunta aqui, que ela já virou um processo. Então, não adianta você tentar de novo. Então, isso é uma das coisas que eu acredito que será respondida com essa ou atualização do provimento, ou um novo provimento, ou atualização do código. A gente ainda não sabe o que virá, mas virão novas orientações que tomara que elas deem um esclarecimento para algumas dúvidas que ainda existem e que, por exemplo, Pernambuco já falou, nem pensar em impulsionar, né? Isso já tem bastante tempo. E já tem outros lugares que falam assim, não, o que tem? O impulsionamento, aí faz a comparação, é igual as páginas amarelas de antigamente, né? Era da lista telefônica, era o impulsionamento. Aí outros falam, não é bem assim, porque antes você tinha que abrir as páginas amarelas. Hoje o impulsionamento, ele chega na sua casa. Aparece na sua tela, né? Enfim, as discussões estão aí. Eu acho que não adianta a gente especular muito. A gente tem muita coisa para fazer antes disso. Eu acho que a gente não precisa ir naquilo que a gente não pode, porque a gente pode muita coisa ainda que a gente não faz. Exato. A gente tem uma margem boa para trabalhar sem ter que ficar esbarrando aí nessas coisas. O pessoal está me corrigindo aqui que eu falei Constituição e Conselho Federal. Aquilo a prática deixa o cachimbo, né? Aquele ditado deixar a boca torta, né? Colocou CF, eu achei Constituição Federal. Mas não, viu, gente? Obrigada aí por me corrigir. Tá? Mas deu para vocês entenderem aí. Sim. Bacana, Juliana. A gente também já recebeu essa pergunta aqui na nossa comissão, até a nossa diretoria de legislação que respondeu, que é a Marjorie, né? A equipe da Marjorie. E foi justamente nesse sentido, né? Que a gente ainda não tem esse tipo de orientação, tal, e a gente até sugeriu, às vezes, também procurar a comissão de ética também, né, da OAB, para tentar ajudar aí com relação também se esse impulsionamento ele né, se ele viola ou não a ética profissional, né? Então, estamos ainda em cima do muro com relação a isso. Muito legal. Pois é. Então, a Marjorie pergunta aqui também, ela perguntou logo no comecinho, a diferença entre marketing e publicidade. Então, a publicidade, ela é uma das ferramentas do marketing. Marketing é uma coisa muito mais ampla, porque o marketing é tudo aquilo que envolve o estudo do mercado. Então, é desde eu entender o mercado até eu saber o que eu vou oferecer e, inclusive, o pós-venda faz parte do marketing. Então, a publicidade, ela é um pedaço do marketing, assim como a propaganda é um pedaço do marketing, o endomarketing é um pedaço do marketing. A gente tem vários pedaços aí do marketing. Dentro do marketing. Exato. Bacana. O Luiz aqui também comenta, né? Os advogados que pagam revistas para divulgar seus escritórios, né? Por meio de matérias e tal, a gente tem aí revistas nesse sentido. O que pensar sobre elas? Então, olha só, eu acho que aí a gente tem que pensar qual foi exatamente o conteúdo dessa divulgação, dessa publicidade. Como que ele divulgou o escritório dele? Através de um conteúdo, ou seja, ele foi meramente informativo, levando uma informação relevante ao público, ou não? E eu acredito que a gente consegue fazer um paralelo exatamente para as redes sociais, que a gente volta no impulsionamento. No impulsionamento, eu pago para poder impulsionar. E eu posso impulsionar
ou o perfil do meu escritório ou uma publicação. Acho que cai na mesma coisa. Inclusive, uma coisa que o Ari ele tem comentado bastante é: eu não quero falar de internet, eu não quero usar o termo impulsionamento, porque do jeito que as coisas estão rápidas, daqui 5 anos esse termo já não existe mais. Então a gente tem que pensar no formato das coisas. E esse exemplo ele é excelente, porque a gente está falando exatamente do impulsionamento. O impulsionamento ele pode ser da marca ou de um conteúdo relevante. E aí? A gente, na revista, é a mesma coisa. Hoje, eu sugeriria muita cautela, até que a gente não tenha essa normatização um pouco mais detalhada sobre isso, porque existem muitas discussões e cada subseção acha de um jeito, enfim, cada estado pensa de uma maneira. Estão julgando completamente diferente de um estado para o outro, né? Um tribunal de ética para outro. Então, eu penso que nesse momento, a gente precisa ter muita cautela com o impulsionamento ou pagar para aparecer numa revista, tá? Acho que tem outras maneiras da gente ser visto sem correr risco com o código de ética, com a OAB. Ótimo. Nós estamos aqui bombando de perguntas. Tem aqui também uma pergunta, né? O Google Ads, né, Ads? É considerado marketing. Muitos advogados estão utilizando, mas não está muito claro para mim sobre essa possibilidade frente ao Estatuto da OAB, né? É a mesma resposta, né, Juliana? Porque na verdade, assim, a OAB, ela permite a utilização das redes sociais, do marketing? Permite. A questão toda, ela é bem intrínseca. É a questão da moderação, da discrição e do meramente informativo. O problema é que a pessoa, o escritório, ele faz um negócio bonitinho e aí no final vem aquela frase para matar o videozinho lá de 2 minutos. Se você precisar de alguma informação a respeito disso, entre em contato conosco. Ele fez tudo certo, ele simplesmente estava passando uma mensagem extremamente relevante para todo mundo. E no final, ele dá uma deslizada. Então, assim, é tomar bastante cuidado com isso. Eu estou lendo aqui a frase do Stanley Frazão, do Homero Costa, é que o Stanley gosta de uma frase, e aí ele já colocou ela aqui para eu não esquecer de falar, que é focar naquilo que é permitido. Ele me citou, obrigada, Stanley. Porque no meu livro eu falo isso logo na introdução. Eu falo, olha, aconteceu isso, mudou aquilo, mas vamos fazer o seguinte, vamos focar naquilo que é permitido. E o meu livro, ele trata exatamente do que é permitido e não do que não é permitido. Deixa essa discussão para outras pessoas que tem muita coisa para a gente fazer. É isso aí, é uma carência que a gente tem. Outro dia, a gente, batendo um papo na comissão, a gente conversou exatamente sobre isso, que a gente tem muita gente falando aí o que não pode ser feito, mas ninguém dá dica do que pode ser feito, né? E aí, quando a gente tem a oportunidade de falar sobre esse assunto, eu acho que agrega demais, porque a gente tem essa dificuldade, né? Entre o que pode fazer, porque o que não pode, a gente já sabe. Né? Todo mundo está aí para falar, inclusive a própria OAB constantemente está nos fiscalizando ali. Agora, o que a gente pode fazer, como a gente pode fazer, são poucas pessoas que têm aí propriedade ou que compartilha esse tipo de informação. É isso aí. E a gente está vivendo um momento extremamente atípico, né, Carmélia? Ninguém esperava viver esse momento. E de uma hora para outra, a gente se viu bombardeado de lives, enfim, de ferramentas que a gente já conhecia, já utilizava, mas agora está tudo muito, muito intenso, né? Uma dica que eu dou daquilo que se pode, que se deve fazer, é o marketing de conteúdo, que é o que a gente chama muito de inbound marketing, que é você trazer para dentro, né? Você atrair as pessoas através de um conteúdo. Olha só, não estou fazendo propaganda, eu estou fazendo publicidade. Eu não estou captando
orientando o cliente. Eu não estou perguntando, você está com um problema, vem aqui. Eu estou levando informação para ele. E esse marketing de conteúdo, isso dá um retorno muito legal. Só não é da noite para o dia. Mas a gente está vivendo agora um momento que as pessoas elas estão precisando tanto de consumir conteúdo que a gente não pode perder essa oportunidade. Então, a sugestão que eu dou nesse momento é, primeiro, analise o seu cenário. Não saia por aí fazendo lives, escrevendo artigos, sem saber por que você está fazendo isso e para quem você está fazendo isso. O marketing, ele não é uma coisa que anda sozinha dentro de um escritório de advocacia ou de qualquer outra empresa. O marketing, ele é um pedaço do planejamento estratégico de qualquer empresa. Então, ele tem que estar atrelado e ele tem que andar ali juntinho com aquilo que está planejado para aquela empresa, para aquele escritório de advocacia. Então, eu preciso de entender qual é a minha proposta de valor, aquilo que eu vou, entre aspas, vender, né? Quais são os produtos, os serviços que eu tenho, entender principalmente para que eu vou vender. Existe uma ferramenta chamada análise SWOT. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? A gente analisa o ambiente externo. Ameaças, oportunidades. Exatamente, as oportunidades, as ameaças. A gente analisa o interno, as forças e as fraquezas. E aí a gente chega à conclusão. O que a gente tem para oferecer? E principalmente com as oportunidades, e agora a gente está tendo uma avalanche de oportunidades, a gente identifica quem é o nosso público-alvo. E quando a gente fala de público-alvo em marketing, a gente precisa de pensar numa outra figura que é a figura da persona, que é o público-alvo detalhado. Então, a gente tem um público-alvo, que é uma coisa mais macro, mais assim, holística e genérica, e a gente tem as personas, que a gente detalha. Inclusive, quando a gente fala, igual você falou que vocês tiveram uma live semana passada falando sobre Instagram. Pode ser que o seu público-alvo não use Instagram. Então, você não tem que ficar investindo no Instagram. Talvez o Instagram ele seja um lugar para você só marcar território. Por exemplo, eu, não como advogada, porque eu não advogo. O meu público-alvo está muito mais no LinkedIn do que no Instagram. Então, o meu trabalho maior não é no Instagram, é no LinkedIn. Então, assim, não é bombar de like, de coraçãozinho e de seguidores é que vai te trazer realmente um resultado legal. É você conseguir atingir aquele público que efetivamente pode te contratar. Então, essa eu acho que é a premissa mais básica. Não sair por aí fazendo um monte de coisa, porque tem gente fazendo e tem gente cheia de seguidores, porque dá vontade, né, de ser tão popular quanto o outro, mas não é isso que traz cliente. E você precisa de ter o seu planejamento do escritório, de entender o que você vai propor e, mais uma coisa, nesse planejamento, olhar para os seus clientes. O que você pode propor para os seus clientes? É muito mais fácil, num momento tão conturbado, tão diferentão desses que nós estamos vivendo, que esse elo de confiança que você já tem com o seu cliente, ele seja aproveitado de outras maneiras. Então, assim, verificou isso? Agora sim a gente começa a fazer um trabalho de marketing, né? A gente vai escrever artigos? Ótimo. Queremos fazer marketing de conteúdo? Excelente. Onde eu vou escrever? Qual é a linguagem que eu vou utilizar? Não adianta ficar utilizando juridiquês se o seu cliente não é um advogado. Eu preciso realmente ser empático, né? Eu preciso atingir aquele meu cliente. Saber entender como cada rede funciona. Tem umas que são mais imagens, outras são mais vídeos, outras são mais textos, umas são mais sérias, outras menos sérias, umas com o pessoal mais jovem, outras não. Então, assim, essa estratégia no marketing, ela é fundamental para a gente ter sucesso, porque senão ficam, assim como existem várias pessoas que falam assim, tentei, fiz isso, fiz aquilo e nada deu retorno. Muito provavelmente o erro não foi na execução em si, foi no planejamento. Não houve o planejamento adequado. É isso aí. Você tocou no assunto de juridiquês, a nossa diretoria também de eventos, a gente está planejando aí um webinar
E aí, um dos tópicos é justamente esse, né? Largar o juridiquês e usar um linguajar mais adequado e tal, de acordo com o cliente. Então, bacana. O Silvio está perguntando aqui, Juliana, se você tem conhecimento, se o conselho está abrindo processo contra os advogados em razão do impulsionamento. Você tem conhecimento? Se já tem? Não tenho conhecimento, inclusive não tenho conhecimento sobre o posicionamento, que é aquilo que eu falei antes. Eu mesma já entrei com um pedido de esclarecimento. Uhum. Eu não sei, mas eu Não acredito que tem. se eles ainda não fizeram um esclarecimento dos pedidos de e aí, né, pode, não pode, eu acredito que antes disso eles não vão fazer nenhum tipo de ação contra isso, né? O Conselho Aham. Federal está batendo muito forte nas startups. As startups que têm algum tipo de captação de clientela, Lautex, né? As startups Legal. que têm algum tipo de atuação e de captação de clientela ou de execução mesmo de serviço jurídico, isso o Conselho Federal tá realmente batendo em cima nesse momento. Mas eu não tenho Aham. conhecimento sobre a questão do funcionamento Te e acho impulsionar. até que enquanto eles não se posicionarem, porque até onde eu Uhum. sei eles não se posicionaram, eu acho que vai ser meio que um contrassenso se eles começarem a fiscalizar algo que não foi posicionado ainda, né? Exato. Que ótimo. Juliana, eu ia te fazer uma outra pergunta, que é quais são os limites e possibilidades em nossa carreira, mas eu acredito que a gente já abordou bastante sobre esse assunto, né? Inclusive, você já deu até dica para gente aí do que efetivamente se deve fazer aí, né? Outra pergunta é aconselhamento sobre mídias digitais, no geral. No Tá geral. bom? Primeiro, fazer site. Tem gente que acha que site não é necessário. Site é muito importante, sim. O somente ele imprime uma. Até para quem tá no início, não tá, né? Não tem um grande auditório, ele é importante. Ele imprime profissionalismo maior no escritório. Então, ter o site, ter o domínio, o seu e-mail não ser um arroba Gmail, um arroba Yahoo, ser o nome do escritório, isso tudo imprime algo diferenciado para o seu escritório. Sem falar que no site, se você utiliza as técnicas corretas, isso vai atrair um público maior para te conhecer, para saber Sem que ter você que existe, impulsionar. porque é para isso que existe. Sem ter que, gente, não, nem estou falando sobre isso, porque Tá falhando um pouco, Juliana, deu uma travada. decide de Peraí. você ser. Opa, falhou aí? Peraí que falhou. Voltou, eu vou pedir para você repetir um pouquinho, que começou a travar. Quando Tá. você falou aí com relação a e-mail, ter o domínio com o nome do Isso. escritório. E o site é muito interessante, é muito importante que ele seja uma vitrine do seu escritório e que você utilize técnicas corretas para que o seu site ele seja localizado. Existe uma sigla em inglês que é SEO, SEO, que é Search Engine Optimization, que é exatamente você fazer o seu site ser mais encontrado pelas ferramentas de busca, pelo Google, por exemplo. E isso, existem técnicas para isso. Isso que você contratar lá um Wix e fazer um site, não te dá o mesmo resultado do que você contratar alguém da área para fazer o seu site. Porque esse cara que foi contratado, ele sabe utilizar elementos que vão te ajudar a ser localizado. E isso é o grande Sei. barato da publicidade, porque a publicidade é exatamente você se tornar público, né? E isso o Uhum. código de ética permite, porque a ideia do site é exatamente que as pessoas elas te conheçam e em algum momento elas possam fazer esse contato com você. Ainda sobre as Sei. mídias digitais, que foi a sua pergunta, né? Tem as redes sociais.
Bom, eu tenho uma gama de redes sociais. Faço parte de todas? De quais que eu faço parte? Depende do seu público-alvo, das suas personas. Você não tem que fazer parte de todas. Aliás, se o seu escritório é pequeno, se você é um advogado, uma sociedade unipessoal ou um escritório pequeno, provavelmente você nem vai ter braço para participar de todas as redes sociais. E se você estiver lá, você tem que estar atualizado. Você não pode ficar numa rede social e dar uma sumidinha, porque é muito pior do que você não estar na rede social. Então, faça parte, né? Tenha perfis somente onde você conseguir atualizar e onde for importante, porque o seu cliente vai estar lá, o seu público-alvo tem que estar lá, porque senão não faz muito sentido você ficar gastando os seus esforços com isso, né? Isso aí. Tem uma perguntinha aqui, Juliana, dentro disso que a gente estava falando, que é muito interessante essa ideia do site, né? Dentro das normas da ética, seria possível inserir no site um campo para contratação de consultorias e serviços? Olha, eu acho que se você colocar para contratação, você está pegando pesado. Eu Uhum. colocaria um local de contato, mas de contratação eu acho que você está mercantilizando. Essa é a minha opinião, tá? Então, se você colocar Uhum. lá, contrate-nos, contrate aqui, Uhum. você está instigando a pessoa a consumir o seu serviço. E é isso que o Conselho Federal não quer. Agora, se você deixa um local, faça contato, ok, faça contato. Agora, Isso por que aí. a pessoa vai fazer contato é diferente. Você deixa uma abertura, mas você não instiga. É isso que a gente não pode fazer. Isso aí. É uma linha muito tênue aí, né? A gente tem que Muito, saber muito. exatamente. Muda uma palavrinha, já muda e a forma como a gente O aborda, Stanley né? fez um joinha. Eu acho que ele concordou comigo, já me aliviou, porque ele está assistindo, e depois nossa senhora. Isso aí. Juliana, você já citou esse termo aqui no nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse um pouco mais. A importância, o que é, né? E a importância do endomarketing. O endomarketing. Ela é uma expressão, um termo grego, que ela fala dentro, né? O significado de endo é dentro. E quando a gente fala de endomarketing, a gente fala do marketing dentro do escritório, ou seja, para os profissionais do escritório. E isso Exato. é um barato a gente falar de endomarketing e a gente implantar isso. Por quê? Porque como que a gente vai ter um escritório que a gente venda os mesmos serviços, né? Que a gente se mostre da mesma maneira se as pessoas do escritório não conhecem qual é a nossa identidade, se não existe uma identidade. Então, nós estarmos alinhados em relação à cultura, porque isso tem tudo a ver com cultura, endomarketing é muito importante para a cultura, isso é muito legal. Então, quando a gente fala de endomarketing, é o marketing dentro do escritório. Você quer ver? Aqui, ó, tenho no meu livro, na página 37, eu falo exatamente sobre endomarketing e eu trago aqui alguns exemplos e eu cito uma coisa que eu acho que vale a pena para o público aqui da comissão. A gente fala o Tá seguinte, travando. caiu? A sua voz a gente está ouvindo, mas a imagem deu uma travadinha. Isso, agora destravou. Destravou. Estou travada. Tá ok. Opa, tá bom. Agora que travou. Eu falo exatamente. Travou de novo, Juliana. Agora a gente não tá te ouvindo. Peraí que tá processando. O marketing, ele não é algo Agora que você tem que funcionou. fazer num grande escritório, marketing interno. Quando a gente tem eventos como um café da manhã, eventos internos, isso tudo vale, né? Quando a gente tem um curso, quando a gente traz um profissional de fora para falar alguma coisa dentro do escritório, quando a gente tem uma intranet,
Quando o dono do escritório ele vai lá e faz uma reunião com todo mundo e conta que fechou um novo contrato ou que ganhou uma causa legal, isso tudo traz as pessoas para perto do escritório, né? Dá aquele sentimento de pertencimento e a cultura ela começa a ficar bem alinhada. Então, até para a identidade visual do escritório, o endomarketing é importante. Sabe aquelas pessoas que você vê no fone e você fala assim, nossa, você tá com cara do escritório X, né? Que você tá todo assim ou assado, você tá parecendo o escritório X. Então, assim, tudo isso é importante. O endomarketing, ele nos ajuda a alinhar a cultura e a gente tem alguns autores que falam assim, ninguém vende bem aquilo que não conhece. Então, a gente tem que conhecer bem o escritório para a gente vender bem o escritório, né? Isso aí. Bacana. Vamos lá. Agora você também já deu uma pinceladinha para gente, só passou o melzinho, né? Mas agora você vai explicar para gente aí, com relação ao marketing alinhado ao planejamento estratégico aí. Marketing por si só não faz milagre. Então, eu acho que é uma perda de tempo você simplesmente sair fazendo marketing. O marketing, você tem que saber para quem, o que, ou seja, o que você quer vender com isso, né? Sempre esse vender, entre aspas, porque nós, advogados, não podemos efetivamente fazer a venda do nosso serviço, né? Nós deixamos a publicidade fazer a venda por nós, né? Então, a gente só expõe aquilo que a gente tem, quais são as nossas expertises. Então, quando a gente fala em alinhar, e isso para mim é uma das coisas mais importantes do marketing, é alinhar a estratégia do escritório, o que o escritório tem, para quem que o escritório deseja vender, a todas as ações de marketing que ele vai fazer, desde o endomarketing até mesmo para a publicidade, para o marketing de conteúdo, qual é a rede social, qual é a linguagem que eu utilizo, quais são os cursos que eu vou participar, quais são os congressos que eu participarei mesmo os online, né? A gente tem que continuar fazendo parte. A gente precisa alinhar a nossa linguagem ao nosso cliente. Então, por exemplo, se o meu foco agora, ou da minha área, é o agronegócio, eu tenho que participar de eventos do agro. Por que eu preciso fazer isso? Eu preciso saber a linguagem deles, eu preciso conhecer os problemas, eu preciso conhecer os ícones da área. Porque a conversa, ela precisa realmente ter uma empatia. Então tem que estar tudo muito alinhado, para que eu não perca tempo e depois ainda não coloque a culpa no marketing. Porque normalmente o marketing sem resultado foi um marketing não planejado. Não é? O pessoal já está falando aqui, ó, que você já está fazendo marketing aí, ó. Já vendeu o livro sem sequer falar. Pessoal, compre o meu livro, né? Basta singelamente você falar, olha, tá aqui na página 37, falando sobre endomarketing. Isso aí, pessoal, vocês estão aprendendo, não é isso, Juliana? Então, eu não ofereci nada para vocês, que fique bem Isso claro. aí. Embora eu Simplesmente é uma citação. Citação, eu tô me autocitando. Eu fiquei tão apaixonada que eu escrevi que eu me autocitei, né? Uma modéstia assim absurda, né? Isso aí. Depois eu sou meio pidona, viu, Juliana? Depois você podia dar um livro para a gente fazer um sorteio. O que você acha? Com certeza. Ficarei honrada. Pode ser? Depois nós vamos combinar, então. Com certeza. Tá? Então, falamos aí, né, sobre esse alinhamento aí. Eu queria que você falasse agora. Eu acho que a gente tem mais um tempinho aí, porque de vez em quando a gente fala tanto, que o Instagram começa a dar a contagem regressiva aí pra gente, né? Mas eu queria que você falasse aí um pouco sobre o seu livro, né? Para as pessoas conhecerem aí onde que a gente acha o seu livro, tá bom? Bom, eu vou falar um pouquinho do conteúdo, porque eu acho que... qual foi a minha intenção com o livro? Foi meio que fazer um guia do que fazer.
Então, se quem já tem o meu livro sabe que no final de cada capítulo a gente tem atividades. Então, todo capítulo é encerrado com atividades. Você tem que falar o que você vai fazer, o que você já fez, o que você pensou e quando é que você pretende executar aquilo. No final, tem inclusive um calendário. Você tem que ir colocando os itens e você tem que fazer um calendário. Então, a minha ideia era exatamente de trazer aquilo que é permitido e não ficar batendo na tecla do que não se pode fazer. Eu começo exatamente falando sobre o planejamento estratégico, como que o marketing ele será alinhado. E aí depois, sim, a gente fala bastante sobre a questão de identidade visual. Falamos também sobre a marca e o branding, o personal branding, né? Esse marketing pessoal, essa marca pessoal também é algo super relevante, porque como nós trabalhamos com serviço e a nossa profissão, ela é uma profissão de muita confiança, a gente realmente precisa inspirar uma identidade de confiança, né? As pessoas elas precisam olhar para você e confiar em você. Então eu discorro bastante sobre essa questão, como fazer isso, e principalmente eu falo bastante depois sobre aí eu entro nas redes sociais, eu falo sobre site e falo sobre cada uma das atividades, das ações de marketing que podem ser executadas. Desde comparecer a eventos que são do business do seu cliente. Você precisa entender do seu cliente, do business do seu cliente, mais do que o seu próprio cliente. Né? Então você precisa, antes de ter conhecido quem é o seu cliente, você correr atrás do business dele. Eu sei que num primeiro momento, quando a gente se forma, quando a gente monta o nosso escritório de advocacia, existe uma grande dificuldade eu não sei o que exatamente que eu vou fazer, né? Nem todo mundo chega lá e fala assim, eu vou me especializar nisso. Muitas das vezes a gente testa algumas coisas. E a gente fala do mundo líquido, né? A gente está numa época, a gente vive em tempos que tudo é muito rápido. Então a gente tem que testar rápido. Se você teve uma ideia, um produto, um serviço para você colocar no mercado, coloca rápido no mercado e vamos ver se vai dar certo. E se der errado, ok, passa para outro, faz outra pós, estuda outra coisa. Muda a estratégia. Não existe planejamento que você faça planejamento de 30 anos. Planejamento de 5 anos. Imagina um planejamento de 5 anos feito em janeiro desse ano. Exato. Já mudou. Fevereiro, março já mudou. Mudou tudo. Então a gente precisa de fazer as coisas com maior celeridade e ir acompanhando a mudança, sempre acompanhar. Fazer reunião de brainstorming é muito importante. Opa, até chorei aqui, entrou uma coisa no meu olho, desculpa. Então fazer reuniões de brainstorming, fazer reunião de acompanhamento, tudo isso é muito importante. E olha só, tem gente que pode estar pensando assim, pô, mas isso é marketing? Porque o marketing ele tem que servir ao seu plano de negócio. Então a gente tem lá não tem aquele negócio, todo mundo já ouviu falar, visão, missão e valores. A visão é aquilo que você deseja, né? Eu quero ser não sei o quê. Beleza, o que o marketing faz? Ele te ajuda a chegar lá. É o único objetivo dele. O marketing ele só existe para te ajudar a chegar na sua visão. Então, o marketing ele vai te ajudar em cada um dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo a você chegar na sua visão. Uma coisa legal também que me veio agora na cabeça e eu acho que vale a pena comentar é a questão da gente se tornar autoridade em assuntos. Sabe aquele negócio que a gente fala assim, o fulano da padaria, ou não sei quem, baraná. Outro dia tinha alguém brincando, falando assim, o fulano, o advogado das startups. Eu falei, putz, esse cara, ele é bom.
porque o cara já tem um nome e um sobrenome na área. Então, É. esse sobrenome que te identifica com as coisas, essa especialização, ela é muito legal. E isso acontece quando você se torna autoridade em alguma coisa. Então, quando eu falo, a Carmélia, aquela que trabalha com gestão, né? A Carmélia da casa, né? Então, quando eu falo isso, eu estou assumindo que eu te reconheço como uma autoridade. E isso, para um advogado, para o serviço jurídico, é super relevante. Como que a gente consegue ser autoridade em alguma coisa? Primeiro, conhecendo muito daquela coisa. Segundo, as pessoas precisam saber que eu conheço. Então, hoje, o que a gente tem que pode nos ajudar com isso? De novo, marketing de conteúdo. Olha só, como é que a gente vai ligando as coisas, né? Então, as pessoas vão ficar sabendo. Ixi, caiu. Caiu aqui, gente. Eu vou chamar a Juliana de novo. Ah, estava bem no meio, tão legal. Peraí, a gente vai ter que esperar ela entrar. É, a gente vai esperar ela. Ah, aqui, ó, ela apareceu. Vamos ver se vai dar certo. Caiu, mas a gente volta. Isso aí. Caiu, mas deu certo. Apareceu para mim uma tela agradecendo a minha participação, mas eu ainda não tinha Uai, terminado. aqui do nada você sumiu, mas que bom que voltou. Porque estava no meio de um assunto interessantíssimo. É. Então, para se tornar autoridade, a gente precisa escrever sobre o assunto, a gente, de preferência, palestrar sobre o assunto. A gente pode se oferecer para palestrar em eventos que sejam daquela área, daquele assunto. Então, não é jurídico necessariamente. Quando a gente participa de uma comissão da OAB que fala, que versa sobre um tema, a gente está lá, né, imprimindo a nossa autoridade, Né? demonstrando para as pessoas. Quando a gente escreve um livro, a gente também está melhorando a nossa autoridade. Então, assim, trabalhar com essa autoridade, você acha que eu sou cruzeirense? Você está vendo aí, né? Acertou, tá? Ixi, caiu mesmo, gente. Agora vai para a terceira, né? Mas tudo bem. Vamos focar aqui na nossa live. Vamos lá, vamos, foco. Você está me atrapalhando. É. Oi, Fadel, que bom você aqui. Então, essa questão de você construir a sua autoridade em algum tema e transformar ou você mesmo ou o seu escritório nesse nome e sobrenome, o escritório X que trata disso, isso também são algumas estratégias muito interessantes. E não quer dizer que só vão te procurar pessoas que vão falar também pessoas para falar sobre outros assuntos. Mas aquilo é um chamariz. Sim. Então, é algo também muito importante para a gente se preocupar em construir a nossa autoridade em algum tema bem relevante. Isso aí, bacana, Juliana. Tô triste da gente ter que acabar, uai. Juliana, muitíssimo obrigada. Né? Você pode ter certeza aí que você ajudou muito a esclarecer as nossas dúvidas, a nos compartilhar aí esse conhecimento. Igual eu te falei, a nossa diretoria de eventos está aí programando um webinar, então, quem sabe a gente também não trata aí sobre esse assunto e vamos te fazer o convite aí para participar conosco. Também estamos aí com né, perspectiva também, quando acabar essa pandemia e fazermos também um seminário, né? E seria uma honra aí você poder participar conosco. Então, muitíssimo obrigada. Foi, assim, de grande valor. Vamos voltar a falar aí sobre o sorteio do livro, tá? Depois a gente vai pensar juntas aí como é que a gente vai fazer esse sorteio aí para o pessoal. E aí a gente divulga, tá? Deu uma travadinha. Deixa eu esperar aqui para ver se vai voltar. Enquanto isso, eu vou tirar os comentários aqui. Só para a gente poder tirar a foto. Mas espera aí, vamos deixar a Juliana voltar, porque deu uma travada.
Será que vai cair? Caiu não. Isso aí. Você chegou a me ouvir, Juliana? E agora você está sem som. Ah, nós também não estamos te ouvindo, não. Quer sair e entrar de novo? Sai e entra de novo. Eu vou tirar isso, caiu. Espero que ela volte. Deixa eu enviar o convite para ela aqui. Eu acho que eu não consigo, né? Ela tem que entrar para eu. Isso aqui, ó. Consigo sim. Vamos lá, só para despedir aqui rapidinho. Vamos lá. Isso, agora deu. Só para despedir, uai, o pessoal não pode ficar sem a despedida. Você ouviu sobre o meu comentário sobre o livro, que depois a gente alinha aí como é que a gente vai fazer esse sorteio, a melhor forma? A melhor maneira que vocês acharem, eu mando para vocês. O livro é esse daqui. A editora é a Juruá. Então, quem quiser saber do livro, só procurar juruá.com.br, salvo engano. E o livro se chama Marketing Estratégico para Advogados. Ótimo. Fácil e eficaz. Tá? Então, é uma tentativa mesmo de ajudar naquilo que nós efetivamente podemos executar. E garanto, todo mundo que chega no final do livro fala assim, realmente um monte de coisa que eu não executava. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer. Vamos deixar as discussões do que a gente não pode fazer para serem resolvidas lá no Conselho Federal. Enquanto isso, vamos aproveitar o nosso tempo para a gente executar o que a gente pode. Isso aí, ok. Juliana, vamos só tirar uma fotinha aqui. O pessoal pede uma fotinha oficial para postar aí nas redes sociais. Claro. Fazer uma cara bonitinha, né? Tira aí, pessoal. Isso aí. Juliana, muitíssimo obrigada. Um forte abraço para você. Adorei. E voltamos a nos falar aí em breve, tá bom? Adorei o papo também. Obrigada, gente. Beijos. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.